Fala galera, aqui é o Alexandre do canal Alex Kiltian e finalmente alguém deu atenção para os Fullbringers em Bleach. Sério, depois de anos eu falando, eu dando essa crítica da galera sempre quando faz as músicas de Bleach pula o arco dos Fullbringers, como por exemplo foi no caso do Bazara, não falando que a música é ruim, obviamente, mas eu sempre queria ver os Fullbringers em uma música. E finalmente a gente tá tendo. O Crono, ele trouxe isso pra gente. Mano, sério, Crono, muito obrigado por ter atendido esse pedido meu. E sério, pra quem não conhece, o Shukuro Tsukishima, ele é antigo membro da Execution, né? Que era o grupo dos Fullbringers. Mas ao longo do tempo a gente vai descobrindo algumas coisas mais pesadas sobre ele. E além do poder dele, que eu vou explicar ao longo do vídeo também. Mas sério, eu não acredito eu não tô acreditando até agora que o Crono trouxe uma música de um Fullbringer, mano. Ainda mais do meu Fullbringer favorito. Porque eu sou muito fã de filme de terror. Eu amo filme de terror. E esse arco dos Fullbringers é um dos meus favoritos por simplesmente trazer essa sensação de filme de terror. De ver o Ichigo caindo cada vez mais em desespero e não podendo fazer nada pra ajudar. E aí, é muito legal, é muito bom para o desenvolvimento do personagem. Então eu gosto muito dele. Mas então, galera, vamos ao vídeo. A música se chama O Livro do Fim, né? Do Tsukishima de Bleach. E, sério, mais uma vez, Crono, você é foda. Muito obrigado por ter trazido essa música. Só lembrando, galera, que essa música aqui, ela vai ser, na verdade, uma análise junto com o react, né? Então eu vou ficar pausando ao longo da música, beleza? Só avisando. Sem mais enrolações, então bora pra música. Quando tudo começou, escrito no meu livro está tudo que a gente passou. Então tente se lembrar. Como não se lembra de mim? Como não? Se sempre estive aqui, tá tudo anotado, versos e parágrafos. Aquela primeira cena ali do Ichigo chegando na casa e vendo o Tsukishima literalmente sentado ali conversando com as irmãs nossa, muito bom, cara, muito bom. Junto a mim, em meu livro do fim, em meu livro do fim. Livro do Fim é uma tradução, até apareceu ali, né? The Book of the End, que é o nome literalmente do Fullbringer do Tsukishima. Todos que amam confiam em mim. Todos com as mesmas lembranças. Será que você não é diferente? De todos eu tenho a confiança. Eu tô preso dentro das suas mentes. Então vira a página, apenas tente lembrar. Quem estava lá quando tudo começou? Então veja a página, pensa, tente imaginar. Muda a mente e se lembrará de quem sou. Um parente, um primo distante, conhecido, aliado, um amante. Isso, eu sou o seu amigo. Essa parte com certeza é uma referência à música do Darui, né? Do Eu Sou Seu Amigo, lá do Amigo de 20th Century Boys. Percebeu os seus poderes, quem estava lá? Quando a Rukia foi levada, eu tava lá pra te ajudar. Na luta contra o Kenpachi, diz quem estava lá. Estava lá, quando precisamos o Aizen selar. Afirmações chatas não serviriam nem pra um romance. Levo comigo esse livro que nunca foi lido antes. Posso estar na página que eu quiser. Climax, introdução nas notas de rodapé. E o plot não é só... Cara, muita gente não gosta do visual Fullbringer do Ichigo, mas eu simplesmente adoro, cara. Eu acho muito legal essa armadura do Fullbringer junto com aquela faixa feita de ossos de rolo, assim, na cara. Eu gosto muito dela. E também o poder do Tsukishima é absurdo. Se bem que ele nunca usou o poder no Ichigo, tá? Ele nunca conseguiu usar o poder no Ichigo. E é incrível. Beleza, o Crono ali tá fazendo, como se fosse, tá ligado? Como se fosse lembranças, assim, do Ichigo, né? Como se ele tivesse se inserido dentro do passado do Ichigo, já que ele faz isso com as pessoas. E é muito interessante ver que o Crono tá fazendo como se o Tsukishima estivesse usando The Book of the End no Ichigo. E ele só usou uma vez. E lá no futuro, né? Bem lá no futuro. A recordação é só livro do fim, isso também é uma execução. Esmaga moralmente, eticamente. Cara, essa cena, ela é muito boa. Ela é muito foda. Porque, lá pelos capítulos 453 ou 54, se não me engano, que é... ele já manipulou todo mundo, assim, que o Ichigo ama.
né? Orihime, o Chad, a sua própria família e menos alguns ali, tipo o pai do Ichigo, por exemplo, né? O Ishin. E daí, tipo, cara, eles vão pra essa casa. Aí, tipo, eles fazem um convite deles, vão pra essa casa. E daí dentro da casa tá tendo, tipo, uma festa. E depois todo mundo fica pedindo, Ichigo, peça desculpas, peça desculpas, peça... Mano, é muito terror psicológico nesse momento. O Ichigo sai correndo, assim, de desespero. Tipo, é uma cena tão foda que não dá pra falar muito. Vocês têm que ler, é só isso que eu falo. Completamente, não se esqueça que a morte começa pela mente. O homem é o lobo do homem, pele de cordeiro, não deixa sem fome. Se lembre Citando filosofias, né? de todos, se lembre seu nome. Maldito. Essa cena também, essa cena do Ginjo. Mano, se o Crono tiver oportunidade, faça uma música do Ginjo também, porque o Ginjo merece. Eu ajudo até mesmo a procurar partes da novel pra explicar melhor como que foi o passado do Ginjo, por que ele virou, se ele virou contra a Soul Society. Crono, se quiser, tamo aí, beleza? É o homem que crê em outro homem. Você tá sozinho agora, pobrezinho. Nossa, mano. Aquela cena ali do Ichigo deitado aqui, ó. Essa cena aqui. Ela, no anime, ela é muito triste, né? Você sente o impacto dessa cena bastante, principalmente com a trilha sonora em volta, com o Ichigo literalmente gritando, assim, chorando, e depois ele falando, né? Eu quero os meus poderes de volta e tudo mais. Sério, essa cena, tanto no mangá quanto no anime, ficaram impecáveis, assim. Eu gosto muito dessa, porque mostra demais, assim, o que o Ichigo tava sentindo nesse momento. O desespero, que, tipo, ele tinha um pequeno grau de esperança de que ele tinha os poderes de volta, que ele poderia ajudar os amigos, que ele poderia salvar a sua família e tudo mais, proteger Orihime, que seja. Ele tinha um pouquinho de esperança. E quando tudo foi retirado dele, é aí que ele tá no momento mais baixo da vida dele. Tipo, é o momento em que ele percebe, finalmente, que, pra quem não sabe, o Ichigo, ele sempre teve um desejo desde o primeiro capítulo de Bleach, que é eu nunca quis ver espíritos, eu não quero ver espíritos, simplesmente porque isso causou a morte da mãe dele. Então, quando ele percebe que sem isso, sem ele ver espíritos, ele poder ajudar os espíritos, ter os poderes, tanto de Shinigami, Queens, que seja dentro dele, faz ele se sentir muito sozinho e muito... Como que é a palavra mesmo? Não é só solitário, mas também impotente perante a todo mundo, ele se sente deslocado de todo mundo. Então, tipo, nesse momento, quando ele tem os seus poderes drenados pelo Ginjo, ele sente essa impotência, ele sente falta disso, e finalmente ele percebe o quanto ele sente falta disso. E daí, quando ele desaba, ele chora e, mano, só a gente chora junto porque é muito foda, é muito bonita essa cena. Agora, pobrezinho, por que choras? Confie em mim e seu livro terá fim. Todos com as mesmas lembranças. Será que você não é diferente? De todos eu tenho a confiança. Eu tô preso dentro das suas mentes. Então vira a página, apenas tente lembrar quem estava lá quando tudo começou. Então volta a página, pensa, tente imaginar. Usa a mente e se lembra mais de quem sou. Um parente, um primo distante, conhecido, aliado, um amante. Isso, eu sou o seu amigo. Pode ser como um flashback, memórias vindo à tona, seja não se... Cara, na minha opinião, essa é a melhor luta do Byakuya. Tsukishima versus Byakuya. Essa luta, muita gente fala, não, que o desenvolvimento do Byakuya acontece lá no arco onde ele pede ajuda do Ichigo, ele reconhece o Ichigo e tudo mais, e ele larga o seu orgulho pra pedir pra salvar. Não, mano, é nesse ponto em que o Byakuya tem essa evolução, que a gente vê a evolução do Byakuya, que depois de tanto tempo que o Ichigo ficou sem seus poderes e tudo mais, e ele respeita muito o Ichigo, porque depois que tudo aconteceu lá da batalha de Karakura contra o Aizen, os espadas e tudo, ele sabe que o que o Ichigo fez, ele reconhece isso, ele respeita muito o Ichigo. Então, quando tem essa cena do Byakuya, dele finalizando, entre aspas, o Tsukishima, né, quando ele usa Senbon Sakura lá e tudo, quando ele não tem mais o porquê usar, se bem que ele tava com 80% do poder selado, mas beleza. Quando o Tsukishima utiliza as fraquezas da Senbon Sakura contra ele e ele consegue finalizar, ele fala:
apesar de você ser alguém muito importante pra mim, já que ele tá sendo manipulado, né? Apesar de você ser alguém muito importante, você ainda é inimigo do Ichigo Kurosaki. E, tipo, cara, é muito bom essa cena, é muito bom. Que ele não tá nem aí se ele já conhece o Tsukishima, se o Tsukishima ensinou a ele a usar Bankai, se ajudou a treinar. Tipo, não importa. O Ichigo naquele momento tá precisando de ajuda e o Tsukishima é inimigo do Ichigo. Então naquele momento, foda-se, não importa. Ele vai cumprir a tarefa que foi dada a ele, mano. É muito bom, eu gosto muito dessa evolução do Byakuya nessa luta. Além de ser uma luta muito bem engenhada, né? Tsukishima cortando o chão, saindo um monte de armadilha do nada, como se ele tivesse implantado. Cara, maravilhoso. Essa luta é a minha favorita do Byakuya em todo o mangá e toda a obra. Reconheço, eu sou um coadjuvante, a trama relevante, tudo que possui história, eu já observei antes, gravado profundamente, enraizado na sua mente. O livro possui o fim, o passado, muito presente. Esse livro que foi escrito por mim, estou em outro capítulo, então recomendo que... Então vira a página, apenas tente lembrar quem estava lá quando tudo começou. Então volte a página, pensa, tente imaginar, usa a mente e se lembra de quem sou. Um parente, um primo distante, conhecido, aliado, amante. Isso, eu sou seu amigo. Cara, parabéns pro Crono mais uma vez, parabéns pra toda a equipe que fez essa música, os editores, a pessoa que fez a legenda. Sério, todo mundo tá de parabéns. Ficou muito foda a música. E eu até acrescentaria outros pontos. Tipo, a parte que o Tsukishima ele tenta matar o Ichigo e tudo mais, ele tenta finalizar o Ichigo, ataca pelas costas lá e tudo, e daí tipo aparece a Riruka, tipo impedindo o Tsukishima, tudo mais, e tudo isso por causa do Ginjo, né? Que ele quer se vingar que o Ichigo matou o Ginjo naquele momento e tudo mais. Mas, tipo, depois ele já tá morrendo, e daí aparece o Shishigawara lá e carrega ele, porque, tipo, o Shishigawara foi pra. O Tsukishima foi pro Shishigawara, o que o Ginjo foi pro próprio Tsukishima, e daí aparece ele carregando, assim, é uma cena muito bonita, eu gosto bastante desse finalzinho até. Se bem que depois que é revelado tudo, lá e tudo, depois que o Ichigo ganha os poderes, aparece a galera da Society, o arco ele meio que dá uma caída, assim. Tipo, não é um ponto alto, pra mim o ponto alto com certeza é as partes de terror psicológico do que aparece lá e tudo, mas depois dá uma queda gradual, assim, as lutas elas são bem meia boca, assim, tirando a parte do Tsukishima versus o Byakuya, na minha opinião. Até a luta contra o Ginjo, assim, é interessante, mas não é tão boa. Mas sério, depois que tem todo essa parte lá e tudo, eu acho que poderia ter encaixado uma pequena partezinha, né, tipo do Tsukishima meio que se lembrando do passado lá quando o Ginjo encontra ele, quando o Ginjo ainda era um Shinigami substituto, além também da parte que o Tsukishima ele ajuda o Ichigo lá no final da obra, né, já que o Yojimbo ele tinha destruído a Bankai do Ichigo em todos os futuros possíveis. Até que o Tsukishima vai lá, nem a Orihime consegue reverter esse acontecimento. O Tsukishima vai lá, corta o Ichigo, forçando que com um futuro, apenas um dos futuros, não tivesse acontecido. Que ele vai lá, interfere no passado, impede que a Bankai do Ichigo seja destruída. E, sério, é muito interessante. Eu quero muito ver como que isso vai estar no último core do anime. E daí eu acho que poderia ter uma pequena mençãozinha ali naquele momento, que foi... Que, mano, tipo, o Tsukishima praticamente salvou o universo ali, as dimensões de Bleach, só nesse ato. Mas sério, tem muitos pontos aqui que são muito fodas. Essa cena aqui do Ichigo, ele indo pra cima do Tsukishima, e daí ele consegue cortar o braço, né? No anime ele só corta mesmo, mas tipo, o Ichigo ele arranca o braço no mangá do Tsukishima, e daí aparece a Orihime, aí o Chad também defendendo, aí a Orihime simplesmente começa a curar o Ichigo. Não cura ele já desesperado, assim. Mano, é maravilhoso. Cara, esse personagem, ele pode ser... Ele parece ser um personagem muito desprezível, assim, tipo o Mahito, assim, de Jujutsu Kaisen.
mas ele é um personagem que você não consegue não gostar dele, na minha opinião, tá? O Bambuto diz que não gosta, mas tipo, ele é um personagem muito bom, assim, ele poderia explorar um pouco mais do passado dele, tem aquela questão do porquê que ele estava escondido num tronco de árvore, e daí o Ginjo encontra ele, eu queria saber um pouco mais do passado do Tsushima, qual que seria o catalisador do poder dele, porque a gente sabe que os Fullbringers, né, na verdade eu não sei se vocês sabem, mas os Fullbringers, eles possuem um fragmento do rei espiritual dentro de si, e aí tem um catalisador, né, que é o Heiatsu Hollow, e isso faz com que crie uma espécie de Hogyoku, que concede um poder aos Fullbringers. E o Tsushima, eu não sei, e para você despertar esse poder, né, precisa basicamente de um sentimento. Por exemplo, do Chad é o orgulho, da Orihime é a proteção, que ela quer ajudar, né? Ela quer proteger aquelas que ela ama, assim como o Ichigo também, no caso. Mas, e, tipo, o Tsukushima eu não sei qual que seria. Se seria, tipo, medo, ódio ou alguma coisa assim. A história dos Fullbringers, ela é bem resumida, mas dá pra saber. Por exemplo, da Riruka é o amor. Ela fala, né? Ah, o poder do Fullbringer é o amor. Porque ela ama o poder do... Aí vai lá o Chad e fala, não... Ichigo, eu tenho muito orgulho da minha pele, da minha origem e tudo mais, e é por isso que eu consigo usar meu Fullbringer. Aí o Ichigo vai lembrando dessas coisas, tá ligado? Dos sentimentos catalisadores que fazem com que tenha esse poder. Então, o Tsukushima, eu não consigo pensar direito agora, né, já que eu tô fazendo esse vídeo no improviso, qual seria o sentimento catalisador do Tsukushima. Bom, pra quem não sabe, o poder do Tsukushima, ele se chama The Book of the End. Ele consegue, após cortar uma pessoa, uma coisa assim, ele consegue acessar o passado dessa pessoa. Ele consegue se inserir no passado dessas pessoas, muito provavelmente aos poucos, assim, ele vai plantando pequenas sementes na cabeça da pessoa e vai manipulando ela aos poucos, assim. É um poder bem interessante, um poder muito forte, na verdade, já que quando ele se insere no passado, ele consegue literalmente ver tudo o que o oponente já viu, assim, tá ligado? Tipo, ele consegue ver as técnicas que o cara aprendeu, ele consegue ver os segredos dele, ele consegue manipular quando ele ainda era uma criança, tipo quando ele se insere no passado da Orihime, por exemplo, e a Orihime começa a acreditar que ele era o irmão ou alguma coisa assim, ou se ele era algum que acolheu ela depois que o irmão tinha falecido. Então, tipo, é um poder bem problemático, na minha opinião. Então, tipo, cara, esse poder, ele pode ser usado de tantas formas diferentes, foi usado de algumas formas diferentes até, como, por exemplo, na própria parte final, onde ele usa o poder dele para poder voltar a Bankai do Ichigo, que teria sido destruída em todos os futuros possíveis. Então ele criou um passado onde isso não aconteceu. Tipo, cara, é um poder muito interessante. Sério, eu recomendo demais vocês lerem o arco Fullbringer, vocês analisarem ele. Sério, é muito bom esse arco, tem um thriller psicológico, é diferente de Shonen, entre outras coisas. Sério, acompanhem lá o arco Fullbringer, por favor, que é um dos melhores arcos. Bom, galera, então é isso. Eu agradeço bastante ao Crono por ter trazido a música de um Fullbringer. Finalmente um Fullbringer recebendo atenção, galera. Eu tô muito empolgado para ver o que podem trazer no futuro. Tipo, o Marquinhos já trouxe música do Stark, que eu ainda não trouxe review aqui pra vocês, nem nada. Eu pretendo trazer. Mas, sério, Marquinhos com a música do Stark, o Crono com a música do Tsushima. Eu tô muito empolgado para ver músicas de outros personagens, tá ligado? Músicas, tipo, de personagens extremamente específicos, tipo o Tolkien, por exemplo. O Tolkien, ele merece uma música, ele é um personagem muito foda. Então, tipo, Tolkien merece uma música, até o próprio Noitora merecia, a Haribel, a própria Orihime também. Eu acho que seria muito interessante ver uma pessoa cantando uma música da Orihime, uma das cantoras do cenário geek, seria bem interessante. Então, tipo, vários personagens, assim, que mereciam música. O próprio Ishida, né? O Ishida, ele merecia demais. Mas, então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixa seu like, deixa seu gostei. Vão lá no canal do Crono acompanhar a música pela música oficial mesmo e tudo mais. Mas, enfim, galera, muito obrigado. Até a próxima e Bankai.